Estamos começando mais um episódio do G3Cast, Dr. Álvaro, hoje uma história surpreendente e de muita inspiração para todos nós. Mais um episódio, né, Ângelo Filho, com Bianca Carvalho hoje. Vai ter uma história bonita para contar pra gente aqui, né? Superação, alguns percalços da vida. Sim. E encontro Deus. Não é isso? É isso mesmo. Me fala aí, a gente, no começo, a gente precisa saber quem é a pessoa, né? Muita gente já lhe conhece, é uma celebridade, viu, Ângelo? Celebridade. Eu tava olhando o Instagram dela, celebridade, faz palestra, mentoria, cobra caro. Muito caro. Eu tô já indo pra A gente dela. vai diminuir o tempo do Eu podcast. tô comprando um curso dela pra poder ver se eu melhoro de vida também. Entendi. Mas também tem muito trabalho, né? Não é só muito trabalho. nós Muita achamos jornada, comprar o né? curso, não. Tá. Sim, não é só fazer o curso e acabou não, viu? Mas tem muita gente que vai lhe assistir e ainda não sabe quem é você. Então a gente precisa saber quem é você, o que você faz, com quem você anda, o que come, como dorme. Tudo fechado, deitado na cama. Então, fala pra gente aí quem é você, Bianca. Então, hoje, eu me considero uma mulher mais madura, que prezo pela minha essência, né? Sou mãe, sou empreendedora, sou trabalhadora, né? Sou uma pessoa comum, porque às vezes as pessoas assistem a gente na internet e acham que a gente Sim. tem algo tão especial, algo tão indiferente, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a gente tem que buscar sim, mas o que virou a chave da Bianca que eu sou hoje realmente foi Deus. Não tem como eu vir aqui, não tem como eu ir para qualquer lugar e não lembrar dessa chave que Deus fez na minha vida, porque se colocar aqui hoje, a Bianca de 3 anos atrás e a Bianca hoje é completamente diferente. Então, independente de tudo, eu sou serva. Independente se eu tenho um estúdio hoje melhor, se eu visto uma roupa melhor, eu quero sempre servir o outro, servir as pessoas, porque não tem como servir a esse Deus se não servir ao outro, né? Só servir a nós mesmas. Sim. Então, hoje eu me considero como uma serva que, precisando de mim, eu tô aqui. Seja para dar um abraço, um apoio. Então, hoje eu me amo a minha melhor versão. A melhor versão da Bianca hoje está aqui na frente de vocês. Aí você falou aí na virada de chave, né? Então, você hoje tem uma religião definida. Sim. Você frequenta que igreja, que congregação, é o quê? Hoje eu não defino como uma religião. Eu Sim. fazia parte de uma religião, Sim. né, há 4 anos atrás. Pode falar, E quer hoje eu falar? conheci, Qual é? sim, do candomblé. Candomblé? Era do candomblé desde criança, né? Desde que eu me entendo por gente, eu já nasci dentro, aprendi tudo que tinha Mas de você aprender. tem raiz, né? Familiares? Né? Família. Minha Família. mãe já era mãe de santo, Sim. né? E através da minha mãe, ela me introduziu, então eu fui criada naquele mundo. Uhum. E que realmente é uma religião. Hoje eu uma aprendi religião. que servir a Deus não é religião. Servir a Deus é a gente servir o outro, servir a Deus é a gente ser humilde, é a gente amar o próximo, é a gente perdoar, é a gente pregar o amor dele, é a gente também corrigir. Uhum. Então, hoje eu não me considero parte de uma religião, Tá. mas sim uma serva cristã, né, que adora a Deus, e claro, frequentando a casa dele, que é a igreja, não tem como a gente não ser cristão e não frequentar Qual é a igreja? a casa do Senhor. Sou da Casa da Promessa, Casa do Pastor Promessa, Gion. Pastor Gion. Mandar um e pastor abraço pra ele, né? Stephanie. É, meu pastor. Mandar um abraço pro Amo Gion e pra demais. Stephanie aí. Um beijão. Eles fazem parte também do meu processo dentro da igreja, né? Dentro em servir a Deus. Aprendi muita coisa com eles e venho aprendendo, tendo oportunidades, sendo uma pessoa melhor, a servir melhor. Então, são espelhos para mim também, como cristã. Coisa boa. Agora me diga uma coisa. Antes de tudo isso daí, né? Vamos voltar no passado aí. Quem é a Bianca lá atrás, né? Até a gente chegar hoje. Você já contou quem você é hoje e tal. E lá atrás, o que é que você fazia? Onde é que você mora? Onde é que você cresceu? Eu cresci numa comunidade bem pequenininha, ali perto do Mercado da Produção, né? Sim. Minha mãe veio embora para Aonde Salvador. Ali próximo a Brejal, Sei. ali no mercado. Eu vim para cá com 4 anos de idade, com a minha mãe de Vocês Salvador. eram de fora, é? Salvador? Isso, eu sou de Salvador, meu pai faleceu e eu vim para Maceió com ela. Passando esse processo, a gente não tinha casa, não tinha nada. E me fui trabalhar no mercado para os outros. E eu cresci também com aquela escassez de ter tudo, de ser uma menina que brincava de boneca, mas sim uma menina que ficava ou em casa ou ia para o trabalho junto com a mãe. Né? Então, eu cresci dentro também do trabalho, vendo a minha mãe produzir sozinha, me criar sozinha. Então, hoje também eu tenho essa essência de ser provedora por conta da minha mãe, da criação. E fui crescendo ali
mas com uma criação muito boa, inclusive. E logo após, eu trabalhando com ela, com 14 anos comecei a trabalhar. Mas passando o tempo, engravidei cedo, fui mãe solteira. E aí veio algumas dificuldades, onde a minha mãe já não conseguia mais, naquele momento, manter eu e mais um neto, né? E eu sentia a necessidade de fazer algo. Tenho que ajudar melhor, já que eu estou sem emprego, perdi o trabalho. E, portanto, ela fazer por mim, pelo meu filho, eu senti essa necessidade. E foi aonde eu tive uma proposta, né? Pela necessidade ali. Eu achava que aquilo era uma saída, que eu ia resolver o meu problema de imediato, por algum tempo, que foi guardar drogas na minha casa. Guardar drogas? Isso. E isso era uma quantidade muito grande. Foi quando isso, Bianca? Tu lembra? 2017. Dia 29 de 2017. Okay, uns 8 anos já. Isso. E a Bianca de antes, ela era muito menina, né? Muito menina, muito ingênua. Acreditava em todo mundo e em todos. E achava que o mundo não tinha essa maldade toda. Achava que, na verdade, naquele tempo, eu achava que eu estava me ajudando sem fazer mal nenhum. Vou fazer aqui para ajudar minha família, ajudar meu filho. E veio a proposta. E eu vejo hoje como eu era muito ingênua pela necessidade do ambiente, do momento. A gente toma algumas decisões precipitadas. E aconteceu que eu fui à prisão, né? Só com 3 dias. Você pode... Assim, porque tem muita gente, né, que passa com dificuldades, assim como você já passou dificuldade grande. Depois eu quero saber como é que vocês vieram parar aqui em Maceió, mas que passa assim, grandes dificuldades, etc. E geralmente eu costumo dizer que é uma linha muito tênue, né? Entre você fazer o que é certo e você fazer o que é errado. Sim. Então, enquanto a gente está conversando aqui, eu acredito que tem outras pessoas recebendo propostas aí para fazer alguma coisa que talvez não devesse fazer. Mas tudo faz parte da vida, do aprendizado, né? de uma caminhada, né, Ângelo? Com certeza. Então, eu queria mais ou menos que você detalhasse assim como aconteceu. Não precisa falar nomes, logicamente, mas como foi essa proposta? Quem é que chegou? Chega o Álvaro aqui assim e tal. Para que quem for assistir a gente amanhã também tem essa ideia de, gente, sempre há uma alternativa melhor, né? Eu fui por aqui... E você já falou, terminei. Deu errado. Deu uma prisão, né, tal. Sim. Na verdade, as propostas ruins que eu vejo hoje como cristã, que é o diabo que coloca, ele nunca vai colocar diretamente, sempre é indiretamente, né? Então, aconteceu coisas na minha vida, eu já estava me relacionando em conversas com uma pessoa pelo WhatsApp. E até então era um paquera, ficava falando comigo ali normal, foi perguntando sobre a minha vida, como se eu estivesse conhecendo essa pessoa. Então a pessoa captou as minhas necessidades ao ponto de ela fazer qual era o objetivo dela. Que quando a gente tem uma necessidade, qualquer oportunidade que vier, a gente vai ver como um band-aid em uma ferida. Vou cobrir isso aqui por algum tempo. E aí eu me abrindo com essa pessoa, né, sobre a minha necessidade, normal ali, como uma pessoa estivesse preocupada comigo, e a pessoa fez a proposta. E nessa proposta eu vi uma saída. Eu disse, não, vou fazer isso aqui. Facilitou para mim, olha, você não vai ficar tanto tempo, vai ser muito rápido, é muito simples. E ali eu enxerguei pelo lado da ótica que a pessoa queria que eu acreditasse. Então, sempre quando alguém quer que a gente compre a ideia dela, ela sempre vai falar só os lados bons, para que você compre melhor o que ela está te ofertando. E naquele tempo eu achei, muito simples, vou fazer isso aqui. E aí eu fiz. Sendo que o simples parecia que acabou com a minha vida. Então, às vezes, é melhor a gente soar, é melhor a gente esperar, é melhor a gente aguardar mais um pouco, a gente mudar um pouquinho a nossa ótica, virar o pescoço um pouco. Às vezes a gente tá uma dificuldade tão grande, o problema é tão grande que você não consegue olhar para o lado, você não consegue parar, você não consegue escutar, você só quer olhar para aquela direção. E aí foi aonde foi o meu erro, né? Eu fiquei tão desesperada com aquela urgência, eu preciso resolver isso aqui. E a tia da escola do meu filho, que me chamava todos os dias para ir no colégio pagar a fatura. E o meu filho já não leva lanche mais para a escola, fazia milho de pipoca para ele levar. Então toda aquela situação ali em ela volta vai, de você. Isso, vai lhe oprimindo para que você tome uma decisão precipitada. E eu já aprendi que você ter a calmaria, ter o equilíbrio, confiar em Deus, é toda uma chave. Eu não conhecia Deus naquele tempo.
O Deus que eu conheço hoje, eu não conhecia ele naquele tempo. Eu falava com Deus e dizia, Deus tem tanta coisa para fazer, como é que ele vai me ouvir aqui? Então, assim, eu por eu tenho que fazer algo. Então, eu vejo que a nossa geração hoje, muitas delas se sentem assim. Eu tenho um problema, quem vai me ajudar a resolver? Não tem ninguém que pode me resolver isso aqui. Principalmente financeiro. Se você é de uma família já pobre, você só conhece gente pobre, e às vezes mais pobre que você. Sim. Então, quem vai resolver? Então, se não for Deus para nos fortalecer, a gente vai fazer coisas erradas. E aí ele chegou aí no seu ponto fraco, pediu pra você guardar a droga, você guardou. Guardei, disse que ia ser no mesmo dia retirada. No outro dia faz mais alguma coisa e você vira um fantoche, né? Sim. Vai fazendo isso. E aí? Faz Como é que aquilo. terminou isso aí? Terminou que quando ele começou a me gesticular para fazer entregas, que era só para guardar, eu comecei a fazer o que ele mandava, comecei a ter aquele medo e aflição também, e ao mesmo tempo querendo receber a recompensa no Sim. final, né, que era o que eu tava precisando. Perfeito. E nessas entregas, o terceiro dia eu fui presa, em flagrante, com 4 quilos na mochila e com mais 20 quilos em casa. Com balança, com caderno, que Muita ele coisa. começou a mandar anotar. E você vai se envolvendo de uma forma que você não percebe. Era algo só simples, né? Sim. Que ele me passava ali para só guardar e teria uma terceira direção. Mas eu acabei começando a me envolver. Faz só isso aqui para mim, faz esse favor para mim. Quando eu fui olhar, eu já estava em uma viatura, né? Aham. E aí foi toda uma polêmica, foi vídeos, minha mãe, meu filho, e a ficha cai, e você já não... Você já tinha filho na época? Já então? tinha filho, meu filho ia fazer 4 anos. Então foi algo assim, eu disse, aqui acabou pra mim, não tem mais jeito, né? Eu vou ser presa, não sou bandida, como considerada assim, mas lá dentro eu vou virar de uma vez, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. E aí, foi presa, passou pelo processo. Eu fui presa, fiquei 4 dias na delegacia, dormindo lá. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou sair daqui, Jesus? Vou pegar uns 10 anos no mínimo. O que é que eu vou fazer da minha vida? Quem vai criar o meu filho? Né? E na audiência de custódia, eu chorava muito. Não tinha advogado, não tinha ninguém. E aí, na época, eu tinha um ex-namorado que foi advogado, que eu dou glória a Deus que ele namorou comigo por um tempo, porque aí minha mãe ligou pra ele e ele nos ajudou, mandou um advogado lá, a família dele também. E aí ele me aconselhou e foi meu advogado, mas eu sentei sozinha na cadeira. Não era desse advogado chegar. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui? Eu não sei o que eu vou falar. O que é que eu vou falar aqui? Quando o meu advogado chegou, eu lembro como hoje, ele me chamou e falou assim, Bia, não tem saída. Tu vai ter que assumir tudo isso, que é seu. Imagine, Ave Maria. 24 quilos de maconha. É. Meu pai. E aí ele disse, não tem saída. Melhor ter Porque chamado Ângelo Filho. se você falar de quem é, você corre risco de vida. Você não vai fazer isso. E se você... Não tem saída, você vai ter que assumir que é tudo seu. E eu lembro como hoje, eu não era cristã, eu não conhecia esse Deus, independente de religião, nenhum santo me ouvia, e eu falava para santo para um, santo para outro e nada. Mas naquele dia eu escutei algo me dizendo assim, fale a verdade. A verdade o libertará, né? Fale só a verdade, o que aconteceu. Porque às vezes você quer maquiar as coisas, você quer omitir, você quer... Sim. E você acaba se embolando. E eu escutei uma voz, fale só a verdade. Aí eu olhei pro advogado e disse, eu não vou falar isso, porque não é uma verdade, essas coisas não são minhas. Ele, mas você vai falar de quem é? Eu disse que não, porque também eu não sei. Porque a pessoa que me ofertou também não se apresentou com o original, com quem ela é. E aí eu contei a história que eu tô contando pra vocês aqui, na audiência. Minha necessidade, que eu sempre trabalhei no mercado, não foi pro marido, nunca entrei em presídio nenhum, nunca visitei ninguém. E que eu fiz aquilo por necessidade. Uma menina nova, ingênua, com a mãe que sempre guerreou, com o filho pequeno, sem pai, né? Tem pai, mas naquela época também era muito novo, não fazia o papel de pai. E eu agi pela necessidade. E aí? E naquele momento, a juíza me colocou para colocar... Era uma juíza, era? Era a juíza. Para colocar a tornozeleira Lembra o nome eletrônica. dela, não? Não. Ainda bem que pegou uma juíza humana também, né? E todas eram as mulheres na frente. Só tinha meu advogado de homem. E eu, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui, Senhor? E eu falei a verdade. Eu disse... E aí ela colocou você
domiciliar, foi? Colocou domiciliar, começou a falar lá um monte de coisa, eu não entendia nada. Tudo que esse povo falava, eu dizia, eu vou pra cadeia, eu tô entendendo nada. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou presa, como é? E ele disse, não, você vai colocar a tornozeleira. E eu fiquei tornozeleira Quanto tempo? 19 meses. Nunca tive audiência, nunca fui julgada, nunca assinei, nunca fiz nada. Foi coisa assim, eu digo, Deus, eu tive que passar tudo isso mesmo. E eu sempre questionava a Deus. Eu dizia, Deus, por que esses meninos que moram aqui na comunidade, onde eu moro, na favela, é preso e eles, tipo, eu não entendi aquilo. E eles são presos comum, ninguém fala nada. E no meu caso, foi um caso muito polêmico. Todo mundo filmou, os Uma policiais... menina nova, né? Foi muito nova e assim, tal. polêmico, todo mundo me conhecia, trabalhava com a minha Você mãe, trabalhava onde na época? no mercado. O que você fazia no mercado? Eu tava sendo, recente, eu tava sendo gerente de um abatedor, de uma avícola de frango. Uma avícola de frango. Isso. Aí eu perdi o emprego lá e fiquei sem trabalhar. Mas eu não entendi a repercussão que isso deu. Parecia que eu sempre fiz aquilo, parecia que eu era uma pessoa muito grande, né, nessa área. E eu não entendi. Passou um ano, passou 2, e as pessoas compartilhavam o vídeo. As pessoas sempre falavam, e aquilo cada vez me magoava, eu ficava com medo de sair na rua. Eu sofri muito psicológico, muita perseguição, humilhação. Andar com aquela pulseira pra mim parecia que era pior do que estar na cadeia, porque todo mundo via, né? Então todo mundo sempre tinha alguma opinião. Ai, marido, ai, porque é bandido, ai, porque... Então, tipo assim, Você podia sair pra trabalhar e voltava? Não, eu passei 15 meses sem poder sair para nenhum lugar. Depois de 15 meses que eu consegui um alvará para poder ir trabalhar no mercado novamente. Mas eu fiquei por muito tempo só em casa. E foi nesse período que eu conheci, né, as sobrancelhas, tem que fazer alguma coisa. Como eu fui criada com a minha mãe muito provedora, eu senti uma necessidade que eu tinha que ser dessa forma. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, mesmo com a tornozeleira, eu tive uma saída de fazer sobrancelha. E uma amiga falou pra mim, Bia, por que você não posta no seu Facebook? Eu digo, eu não vou postar, porque todo mundo vai rir de mim. E ela falou assim, posta, que se ninguém vier fazer com você, você apaga. E aquilo foi uma chave. Eu digo, se ninguém vir, eu apago. Me deu uma segunda opção. E aí, Apago como? Apagar a publicação. Você fez uma publicação, você pegou o quê? Você pegou o telefone? Peguei o celular, abriu tirei o Instagram. Facebook na época. Foi. A minha então amiga você não é tão novinha assim. Não pode falar, ninguém votou isso na Ele é do Orkut. Não vamos o Ângelo tocar, Filho. Não vamos tocar. O Ângelo, nesse pra gente sair, eu tô assunto. brincando aqui, mas saiu um pouquinho, tá tão pesado Não na conversa. tocar O Ângelo é do nesse Orkut, assunto, o eu sou Ângelo, do viu? Orkut. Esses Eu dias sou ele Orkut também. voltou o Orkut, ele foi resgatar umas fotos lá da... Eu sou do Orkut. Vai. Uma pergunta e uma afirmação. Eu acredito que, doutor Álvaro, que reconstruir é muito mais difícil do que construir. E você precisou reconstruir a sua vida em cima de Tudo desabado. tudo desabado. Então, a minha pergunta é: o que te motivou? Eu vou ser bem sincera. Eu queria provar para as pessoas que eu não era aquilo que elas falavam. Foi minha maior motivação na época. Eu tinha essa necessidade. Porque ninguém me ouvia assim, que foi uma necessidade pelo meu filho. Todo mundo tinha um motivo. Tinha um achismo. E não era aquilo. Eu disse, eu não vou mais discutir, porque eu queria que as pessoas esquecessem isso. Mas como foi na época da internet já, então sempre alguém compartilhava. Quando eu tava me conseguindo me reerguer, alguém compartilhava. Compartilhava aquela fase ruim que você passou. Isso. E sempre eram pessoas que eu conhecia. E isso alcançava mais pessoas, me alcançava, eu desativava a internet para trabalhar de novo. E aí eu senti essa necessidade de provar para as pessoas que eu não era aquilo, que eu podia ser uma pessoa boa, que eu também sabia fazer algo bom para ajudar. E eu fazia sobrancelhas parecendo que a pessoa estava fazendo um favor para mim. Porque eu queria tocar nas pessoas e fazer as pessoas me elogiarem. Eu recebi tanta crítica que um elogio para mim parecia que era um favor. E essa foi a minha maior motivação no começo. Eu queria provar para alguém, para todo mundo, que eu não era aquilo, que eu não era uma menina ruim, que eu não era bandida, que a minha mãe não me criou mal, que a minha mãe não tinha culpa. Eu sempre queria provar alguma coisa. E eu até postei esses dias na minha rede social que teve um comentário de um fake que disse assim: você nunca vai perder essa imagem de ex-traficante. E
Foi recente, foi? Foi essa semana agora. Só que isso não me toca mais, né? O Senhor me curou. Em uma época que eu fui palestrar em Fortaleza, contei a minha história, ali eu fui curada, porque todo mundo que me perguntava disso, eu chorava. Eu não conseguia falar. E aí eu percebi que mesmo com você, com os resultados, mesmo eu sendo quem eu sou hoje, mesmo eu conquistando o que eu tenho, mesmo eu ensinando pessoas, eu ajudando pessoas, né? Não importa. Porque as pessoas, quando elas decidem achar algo de você, você não vai conseguir mudar a opinião dela, a mente dela. E no final isso não importa o que ela pensa ou acha de você. O que importa é o que você é a sua identidade, é o que Deus tem para você, é o que Deus falou sobre você. E por muito tempo as críticas me impulsionou demais. Porque quanto mais as pessoas me criticavam, me julgavam, eu sentia mais sede de mostrar que eu era boa nas sobrancelhas, que eu era boa naquilo, que eu atendia bem, que eu podia falar bem também, que eu não falava gíria, que a minha casa não era perigosa, porque eu já perdi clientes também, de alguém falar assim, eu não vou lá porque lá é perigoso, porque a qualquer momento a polícia pode chegar lá. Então, tudo isso me fazia sempre eu querer entregar mais, mostrar mais, estudar mais, buscar mais, ter conhecimento, focar no meu trabalho. E foi isso que me trouxe até aqui. E quando eu cheguei no resultado que eu queria, Deus me mostrou, não adianta. E não é por esse motivo que você vai crescer. Foi por algum tempo, eu vejo isso que foi essencial para mim, né? Porque eu foquei naquilo, eu queria provar que eu era melhor e consegui, mas quando você chega no resultado, você vê que não vai mudar nada. Se ela decidiu que você é aquilo, ponto, e acabou. Olha só, né? Sempre, por mais que você faça as coisas, né? Tenha fazendo as coisas certinhas, sempre vai ter um inimigo ali por perto querendo lhe desestimular, né? Querendo fazer com que você não dê porque ele passa à frente, né? Isso. E quanto mais a gente sobe de nível, as críticas mudam, se potencializam. E eu entendo também hoje que eu fui tão criticada que hoje tem que ser muita coisa para poder me desestruturar. Deus criou uma resistência em mim muito grande. Muito grande. Mas a gente é ser humano, né? Às vezes a gente sente ali, mas não chega ao ponto de você desistir. E conquistou. Mostrou que superou. Com certeza. Hoje a Bianca Carvalho, Dr. Álvaro, ela é mentora, ela é palestrante, ela é dona de um espaço lindo, avaliado. Vamos falar, porque temos que falar, temos que testemunhar mesmo. Verdade. Avaliada a mais de 100 mil reais. Ela que começou a sobrancelha cobrando R$3. R$3. Por favor, meu amigo Flávio, coloca aquela foto, ela com ali, mentoradas, por favor. E o mais bonito aí também não só dela falar, não tem medo de falar, de contar essa história, não tem medo de revisitar o passado, né? Mas aí de ajudar pessoas, não é todo mundo. Às vezes a gente adquire, eu falo muito isso, tem gente que adquire conhecimento e guarda ali, não passa, né? Porque na realidade aí você está formando pessoas que vão lá na frente ou não montar um negócio igual ao seu. Sim. Independente, você está ajudando pessoas também a realizar sonhos, né? Com certeza. São concorrentes suas, mas que foram formadas por você, são pessoas que você está ajudando a também encontrar uma liberdade financeira, né? Então, nessa jornada aí, quantas pessoas também, sei lá, de repente estava caindo em alguma tentação aí, alguma coisa ruim, você ajudou de alguma forma aí com o seu curso. Muitas delas vêm com problemas que eu olho assim e digo, isso é tão simples de resolver, e elas se potencializam, dizem assim, a Bianca passou pior, então por que eu tô... Conversa muito, né? Em salão conversa muito de vocês, né? Muito. Né? Bianca, eu queria fazer o seguinte, você aprendeu, nessa época que você estava em casa, foi que você aprendeu a fazer sobrancelha? Sim. Porque eu não tinha dinheiro para curso, não tinha recurso nenhum para material. Como é que você fazia? Eu aprendi no YouTube. Tudo no YouTube. E quem eram as cobaias? Minha mãe. Ela dormindo e eu fazendo. Eita, dormindo. Aí, quando ela acordava, já estava toda modificada. Ela acordou com a sobrancelha em cima, outra embaixo. Aí disse, mulher, como é que eu vou pro mercado com um negócio desse? Eu disse, tu lava que isso. Ela, não, pelo amor de Deus. Aí foi trabalhar assim mesmo. Mas é como? Aí você faz sobrancelha, faz... como é que chama? É micro... hoje eu faço micropigmentação, né? Que a gente reconstrói a sobrancelha quando você não tem mais pelos, você quer um design melhor. Com a micro, a gente consegue produzir, né? Projetar ali algo personalizado. Sim.
E o design, que é o iniciante, a gente também aprende a desenhar a sobrancelha, igual desenhar uma casa, para depois a gente começar a construir. Então tem do início, Entendi. aí vai avançando. Vamos falar disso daqui a pouco, mas, né, com mais profundidade, não é isso? No segundo bloco aqui a gente tem 2 blocos. Eu quero saber, antes da gente ir para o segundo bloco, tá no tempo aí, Flávio? Não. Tá quase, né? Pode chamar. Então tem tempo ainda. Vai chamar agora, não? Pode chamar. Tem tempo. Não, pensei que tava mais pertinho. Eu quero saber agora de vocês, a gente começou aqui, entrou em religião, saiu um pouquinho e tal. Como foi esse seu encontro com Deus? Como foi a primeira vez aí, seu encontro com Deus? Como é que foi? A primeira vez... Que ele chamou, assim, que eu vou agora vou aqui para perto, vou começar a frequentar tal congregação, tal igreja. Então, como foi esse encontro seu? Como foi? Eu coloco que o próprio Deus foi me buscar, porque eu não tinha referência, minha mãe sempre foi de dentro, eu não tenho pai, minhas tias também, famílias, tias, tios, também não tinha muita referência, e eu comecei a sentir Deus nesse estúdio que eu tenho hoje. Eu produzi tudo, aluguei, fechei contrato, comecei a construir, quando eu terminei de construir, tudo se acabou ali dentro. Começou a infiltrar e começou a se acabar tudo, eu não tinha mais dinheiro. E eu disse, meu Deus, o dono não sabia o que era algo como se fosse enraizado, parecia uma doença, parecia um câncer, assim, o prédio todo começou a infiltrar, começou a mofar. As pragas do Egito. As pragas do Egito foi tudo pra lá, o dono do ponto chamava engenheiro, chamava equipe, e ninguém descobriu que negócio era aquele. Ao ponto que eu disse assim, meu Deus, eu vou entregar esse ponto pra esse homem, o dinheiro que eu botei... Deixa pra lá, perdido. Eu prefiro minha paz. Que eu tava começando a ficar realmente muito mexendo no meu emocional, porque eu queria essa ansiedade, era um desejo que eu tinha. E aí foi aonde eu fui buscar a igreja. Eu fiquei tão abalada psicologicamente com o meu sonho sendo frustrado, eu vendo que eu teria que voltar, recuar, e recuar sem nada, porque tudo que eu conquistei de financeiro, de organização, de sonho, tudo ficou lá. Então, eu teria que voltar tudo de novo e entregar tudo, porque eu não ia ficar com nada. E eu comecei a ficar abalada. E aí, eu senti uma vontade de ir para a igreja. Foi a primeira igreja que foi perto da minha casa, que foi a Quadrangular. E lá eu fui, só que eu não conseguia, eu ficava agoniada dentro de mim, eu não conseguia ter paz, eu não conseguia escutar pastor falando, tudo me incomodava. E aí, no outro dia seguinte, mas eu sentia a sede de novo, aí fui de novo. Cada vez que eu ia para um culto, eu queria escutar o pastor de novo falando, a palavra. Eu comecei a conhecer, porque eu tinha já 25 anos de idade e nunca tinha lido a Bíblia na vida. Então, assim, eu não conhecia nada de Deus, só conhecia o que as pessoas falavam. Conhecia Deus de ouvir falar. Ah, Deus é bom, Deus criou o céu, mas na minha religião, quem é dono do mar é Manjá, quem é dono das pedras é Xangô. Então, tipo assim, todos os lugares do mundo tinham um dono diferente. Então, assim, eu não conhecia Deus. Deus, eu não entendia nada, minha cabeça era toda bugada. E aí foi nesse estúdio que o Senhor falou comigo. E aí o meu ex-pai de santo queria fazer lá rituais, né, para poder mudar esse cenário, para poder as coisas fluírem. Minha mãe também, vamos fazer alguma coisa e tal, para você conseguir entrar dentro do estúdio. E eu lembro que ele jogava para mim búzios e falava, os caminhos estão abertos, tá tudo certo, o que é que tá acontecendo? Eu digo, eu não sei, eu tô ficando agoniado, tô querendo entregar lá. E aí a gente marcou para ele fazer lá, com a minha mãe também, e eu senti um negócio dentro de mim. Essa glória eu não divido com ninguém. E eu comecei a sentir isso dentro de mim forte. Parecia que eram meus próprios pensamentos. Eu dizia, minha mãe, aí, vamos quando? Eu dizia, não quero não levar nada, não. Não quero levar ninguém lá, não. Vai dar certo, eu não sei, vou ver, acho que eu vou entregar. Foi quando eu comecei a ir pra igreja. E teve um dia que eu fui pra igreja sozinha, meu esposo não foi, a gente brigou. E eu fui só na chuva. Peguei a sombrinha e fui sozinha a pé. E lá escutei uma pregação, uma palavra, e aquele negócio falou comigo, chama o pastor pra ir lá com você no seu estúdio. Eu tava tão aperreada internamente que eu vi um amigo lá e chamei ele, só vocês podem não ir lá no meu estúdio, já tá reformando, tô conseguindo resolver lá para inaugurar, para fazer uma oração. E aí todo mundo se organizou e foi. E lá no estúdio tudo acabado, cheio de lona no chão, os móveis arranhados, porque já tinha passado várias pessoas por lá. E aí ele orou e parecia que tinha um peso dentro de mim. E eu disse assim, eu quero sair disso. Eu comecei a sentir aquele peso da obrigação, tudo que eu tinha feito. E eu dizia, eu quero sair disso, eu quero aceitar Jesus. E aí eu chorei muito, aceitei Jesus. E tudo na minha vida foi desbloqueando. Foi uma coisa assim, parece que foi um passo de mágica. Foi onde o Senhor me chamou de verdade. E Deus me lembrando muitas coisas que eu passava,
que eu via que era Deus que falava comigo. Só que eu não entendia porque eu não conhecia aquela voz. Eu escutava muitas vozes. E aí o Senhor hoje ele me mostra tudo que eu tive que passar. E aí eu saí, entreguei tudo, né? Deus foi fazendo, foi movendo, passei por libertação, porque eu recebia já várias entidades. Então foi um processo bem árduo, um processo de realmente posicionamento, decisão, né? A gente às vezes brinca muito com o mundo espiritual, mas ele existe, né? Não é algo de brincadeira. Eu já era uma pessoa também muito iniciada, eu já ia ser mãe de santo. Agora, se eu tivesse fazendo parte ainda, já estava no reta final para ser uma mãe de santo. Então, muitas coisas foram feitas, portais foram abertos, legalidades. Então, não é algo de brincar. Eu não quero mais brincar de se esconder. Cansei, vou para casa. Não é assim. É algo que realmente você tem que se decidir. Ou você é do mundo ou você é de Deus, né? A gente só tem 2 caminhos. E eu decidi servir a esse Deus. E hoje eu não me arrependo de nada. Tudo que eu vivi, ser presa, ser criada na religião do candomblé, tudo que eu passei, eu vejo que hoje foi tudo permissão do Senhor. Eu poderia ter tomado outras escolhas, sim. Mas se eu tomei essas, porque tinha que ser essas mesmo. Eu tinha que passar por isso. E me diga uma coisa, a sua mãe ainda é do candomblé? Minha mãe também se converteu. Rapaz. Porque foi algo que eu questionava muito a Deus. Eu dizia assim, que sempre morei com a minha mãe. Minha mãe era osso duro de roer. Eu dizia, Senhor, não vai dar certo esse negócio. É isso que eu ia perguntar. Como é que havia algum conflito aí entre vocês duas, né? Porque eu gostava muito de sair, de ir pras festas. Quando eu não ia pras obrigações de lá, eu queria ir pros shows, ela já brigava comigo. Imagina pra mim ser crente. Não ia dar certo esse negócio. Eu digo, Senhor, não vai dar certo esse negócio. Eu vou brigar com a minha mãe, minha vida vai virar um inferno. Brigar com a mãe todo dia não é algo bom, isso não vai dar certo. E eu já tô conhecendo a sua palavra, tô vendo que isso também não é do seu agrado. E é como se você vai abandonar a pessoa lá. A pessoa tá morrendo e você vai embora. E aí eu comecei a orar. E do nada, um certo dia, o pastor foi na minha casa fazer uma visita. Orou na minha mãe nesse dia. O Gion já ou outro pastor? Não, outro pastor, não conhecia ainda a Casa da Promessa. E aí o pastor orou na minha mãe e eu me manifestei. Mas foi uma manifestação bem diferente. Eu postei até no Instagram contando um pouco essa história. Eu me manifestei, eu senti que a energia era diferente, era algo mais pesado, era algo que eu não conseguia controlar. Porque quando você vai passando de nível, um pouco você consegue ter um controle espiritual. Você sabe quando a entidade vai descer, o jeito, tudo isso você consegue. É como se fosse você está criando uma criança e você consegue destrar. E aí eu me manifestei diferente, foi algo muito diferente. E quando eu acordei, o pastor fez lá, né, expulsou tudo. E quando eu acordei com muita dor de cabeça. E eu fui pra cama e disse, eu quero dormir, minha cabeça tá muito quente, tá explodindo. Quando eu deitei, minha mãe veio no meu quarto, se ajoelhou e pediu perdão. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque eu obriguei você a viver tudo isso. E foi nesse dia que minha mãe se converteu. Ela pegou tudo do quarto, que tinha várias roupas, colares, estátuas, tudo. Tudo que eu tirava do meu quarto, porque eu disse ela que ia ser crente, ela guardava no quarto dela, porque ela dizia que eu estava passando só uma fase. Como eu era muito nova, ela, daqui a pouco a Bianca muda de ideia, toda vez ela faz esse negócio que não quer ir mais e tal. E aí, naquele exato dia, ela me pediu perdão, chorou muito, e ela tirou tudo dentro de casa. Tudo, 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 tudo. O pastor levou tudo. E desde esse dia, até hoje, a minha mãe é mais crente do que eu. Coisa boa, né? E Jesus faz assim, né? Mãe é mãe, né? Com certeza. Minha mãe também é crente. Se não fosse a oração da mãe, quem seria dos filhos? Né? Vamos chamar o intervalo. Vamos chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Rup Telecom, coxinha, loucos por coxinha. Já vamos comer coxinha. Monteiro tá aqui, Locações. Tá aqui, ó. Tem mais nossos já vamos comer coxinha. E Bianca Carvalho, Estúdio Design. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a segunda parte do G3Cast. Já estamos aqui, ó. Olha. E aí, é boa a coxinha? Boa demais. A melhor coxinha do Brasil, arrisco dizer. Melhor coxinha. Vamos voltar pro intervalo pra gente voltar a comer? Voltar a comer, né? Ela comeu 4. Já vamos voltar a comer. Doutor Álvaro, eu quero contar uma história pro senhor. Pronto.
para você, sim ou não, né? Para você. Para você também, Bianca. Uma pessoa que trilhava os caminhos de Deus e estava passando por certas dificuldades, aquelas assim que você fica se questionando. Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Ele dormiu e teve um sonho. No sonho dele, ele enxergou uma praia. Nessa praia eram 2 pegadas de 2 pessoas. Tá. Teve certo momento do sonho dele que ele não enxergava 2 pegadas. Ele enxergava uma pegada. Ele acordou. Quando ele acordou, ele falou, tá vendo? Eu sabia. Deus, ele me abandonou. Aí ele foi para a igreja, chegou lá. O pastor falou com ele, conversou com ele e falou assim, meu filho, aquela única pegada que você enxergou não era sua. Era de Deus. Deus, ele lhe carregou nos braços. Tem certos momentos da vida que o físico ele não alcança. Se não tiver a força de Deus, que foi o que aconteceu com você. E parabéns mais uma vez pela sua história. Obrigada. Tá certo? Obrigada. E chega de coisa triste, né? Chega, já quer chorar, quer chorar de novo. Esse dia eu tô meio sensível. Ele tá meio sensível. Acho que deve ser a pressão que tá baixa, não sei. Né? Mas chega de coisa triste. Vamos comer coxinha. Estamos voltando com a segunda parte do G3Cast. E mais uma vez, já a terceira vez, eu vou sempre lembrar da sua história, porque a pressão foi grande, espiritual. Muita. Muito grande. Eu sei o que é uma pressão espiritual muito grande, né? Para você sair de uma certa religião, ir para outra, esse mundo espiritual ali, a pressão foi muito grande e você superou. Viu? Meu amigo Flávio, coloque, por favor, aquela foto que ela está abraçando uma mentorada, porque hoje a Bianca tem o seu trabalho, claro, é o seu sustento, mas ela tem o seu trabalho como um propósito de vida de ajudar outras mulheres. Isso. Por favor, fale um pouquinho. Essa foto, ela representa muito, né? Você me fez ver um detalhe, que esse abraço é tão forte. E eu até me emocionei quando você mostrou, porque esse evento foi um desafio para mim. Vocês sabem, já falou aqui, eu faço sobrancelhas, e aí o Senhor me deu esse evento. Esse ano, em dezembro do ano passado. E o evento era para ajudar mulheres, enriquecendo com propósito. Só que a gente vê a palavra riqueza hoje em dia, o quê? Ter dinheiro, carro de luxo, ter roupas de grife. E aí o Senhor falou assim para mim, você vai ensinar para elas o que realmente é a riqueza. Mostre para ela qual é a maior riqueza que eu te dei. Eu disse assim, Senhor, como é que eu vou fazer um evento como esse, que é praticamente espiritual, motivacional, né, para ajudar outras pessoas, se eu nunca fiz nem evento e nem é a área que eu domino. Eu domino sobrancelhas. Nunca preguei, né? Não. Exatamente, nunca preguei, não sei, não tenho curso de oratória, de mentalidade. Uhum. E aí, se eu fosse vender de sobrancelha, assim eu vendo fácil demais. Então, assim, eu digo, desse negócio não vai dar certo. Esse local é caro, tudo vai ser caro, eu vou ter que desembolsar. E se não vender, eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. Por mais que não venda, eu vou ter que fazer. E aí o Senhor falou pra mim assim, vai lá, pega aquele dinheiro, isso em dezembro, o dinheiro que eu tinha trabalhado, pra poder me garantir no começo do ano, que a gente sabe que é uma época pra gente que é empreendedor um pouco mais apertadinha ali. E aí pega o dinheiro, vai lá, paga o local, faz os pedidos de materiais das meninas, que eu vou fazer acontecer. E assim eu fiz. E eu disse, meu Deus, passou uma semana, lancei, não vendi nenhum. Ninguém acredita quando eu falo isso. Porque eu fiz uns vídeos, tudo bonitinho, e não vendi nenhum. Passou a segunda semana, não vendi nada. E isso eu lancei o evento em dezembro, e o evento seria dia 2 de fevereiro. Então, 30 Isso foi agora, Bianca? Foi, fiz esse ano. Então, se Deus não vai ter como esse povo vir, nem que a queira vir, não vai dar tempo, porque é muito em cima para as pessoas querer comprar, poder vir, poder acreditar no projeto, o projeto novo. Eu nunca fiz evento assim, eu não domino essa área. Então ficou vazio. Aí passou a terceira semana, eu digo, Jesus, esse negócio não vai dar certo não. Perdi meu dinheiro do local, ficou caríssimo. Vazio, eu tô me entristecendo de novo aqui. Vai chorar de novo. Ficou vazio. Será que ficou vazio?
Olha. E aí, Deus fez esse negócio acontecer, viu? Ele se profetiza que vai ser mulheres. Foi onde eu fui pedir os personalizados. E eu pedi 100 personalizados, sem ter nem 20 pessoas inscritas. E só 17 eram as minhas alunas convidadas. Então, eu tinha vendido só 3. E aí, eu comprei. E passou de 100, eu tive que fazer outro pedido para poder dar para outras meninas que estavam se inscrevendo. E foi assim, foi surreal. Lotou de mulheres, né? Mulheres fortes, mulheres empreendedoras, que acreditaram mais do que eu nesse projeto. E muitas aí foram transformadas. Inclusive, recebi um testemunho de uma das minhas alunas, que no final do evento, Deus me deu algo para falar para ela, e era sobre um filho. E agora, recente, ela ligou para mim dizendo que engravidou, que Deus tinha me usado no evento para falar para ela algo sobre isso. E agora, esse mês também, ela conseguiu ter a gestação dela. Então, assim, os testemunhos das pessoas nos fortalecem. Né? Elas falam que se admira muito, que pegam meus ensinamentos, que se fortalecem na minha história. Então, não tem preço. Me emocionei aqui de novo, mas felicidade de ver aí seu negócio prosperando, né? Vai ter a segunda edição, Seu negócio prosperando. Fiquei realmente feliz mesmo. Vamos fazer GH ali, é o GH, né? O FH desculpa, o FH Brasil. O FH prosperou, hein? Aí, mandar um abraço para ele aí, viu? Um dos melhores fotógrafos, operadores de drone daqui de Alagoas. Meu amigo Flávio, bota o vídeo, por favor. FH. É desse mesmo evento, aquele vídeo, né? Isso, desse mesmo evento. Por favor, é celebridade, doutor Álvaro. Não tinha cadeira mais pra me aceitar, não. Foi muitas mulheres. Celebridade. Onde é que foi esse evento? Foi no Merac, na Jatiuca. Uau. Foi muito... foi coisa fina, Ângela. Foi coisa de Deus isso aí, viu? Eu nunca tinha feito um evento na vida, uma organização assim. O Senhor me deu um negócio você diferente. Você fez tudo só? Quem lhe ajudou nisso aí? Sozinha. De novo, você começou a fazer as sobrancelhas sozinha? Eu respondia uma a uma no meu WhatsApp. Convidei as minhas alunas, né? Idealizei elas. Elas me ajudaram. Mas, assim, para botar para frente, para acreditar, tive que confiar de verdade. Você falou de tudo lá, como foi? Me conta esse evento aí. Fala um pouquinho do evento. O evento, eu coloquei estratégia, né? Também para as meninas, como elas são todas empreendedoras. Coloquei tudo aquilo que me fez crescer também como profissional. Teve tráfego pago, posicionamento de marca, vestimentas, né? A forma que você se comporta para o seu público. Eu vim com a palestra também de Enriquecendo com Propósito, que é além do dinheiro, é além do luxo, é usar o que você tem para que você venha conquistar aquilo que você almeja, aquilo que você sonha. E colocando Deus em primeiro lugar também. Porque essa foi a minha virada de chave. Não foi eu ir para aquele estúdio, porque se não fosse Deus que tivesse me alcançado ali, nem lá hoje eu estaria. Ele chegou no momento certo, né? Chegou no momento certo. Você ia desistir lá. E eu ia perder tudo, né? Todo o dinheiro que eu investi, né? Frustrada mentalmente, psicologicamente. E tal, nem sabia. Na verdade, talvez ele sempre esteve com você, né? Sim. Ele ali só disse, ó... Se apresentou pra mim, né? Não vai embora, né? Não vai... propósito. Não vai... Ô, minha amiga Bianca, agora. Fale um pouquinho aí pra gente que você é uma pessoa que é muito ligada à rede social. Sim. Muito ligada, doutor Álvaro, à rede social. Eu acredito que isso fez a diferença no seu trabalho. Então, assim, deixa uma dica para essa mulher que está começando o seu empreendimento e às vezes é um pouco acanhada para aparecer. Você teve vergonha para aparecer? Eu acredito que sim. Aí você vai falar também um pouquinho. Deixa uma dica aí para essa mulher empreendedora, às vezes até no seu ramo, e tem vergonha, não sabe mexer, e aquela dificuldade. E, por favor, porque assim, a internet é o diferencial. Isso. Deus, ele fez a parte dele. Sim. Fez. Vamos falar um pouquinho desse lado do empreendedor agora, né? Sim. Mas você também fez a sua parte. Por favor. E como é que... assim, antes um pouquinho... Como é que você descobriu esse lado empreendedor? Empreendedor, lógico, eu estou falando, você já era que você fez acontecer, né? Do limão à limonada. Sim. Né? Mas como é que você descobriu a internet? Se teve um pouquinho de dificuldade no começo, se não teve. Como é que você descobriu esse lado assim, de que eu vou me projetar na internet e tal? Pronto. Como é que eu... Primeiro eu postei a foto no Facebook, eu usava mais Facebook naquela época. Então, como eu não podia sair de casa... Era algo que eu não tinha escolha, tinha que fazer tudo dentro de casa. Então, a internet era a única opção. E eu também nunca fui tímida. Eu sou muito faladora, vim do mercado, do povão. Então, tinha que chamar no gogó o povo. Olha a galinha aqui, olha a coxa, olha o peito de frango. Aqui é 10, aqui é 5. Aprende aí, aprende.
Então não tinha esse negócio de vergonha. Eu realmente não sabia mexer. Mas o básico, eu fui pro YouTube novamente e comecei a aprender. Pro YouTube? Pro YouTube para ver como é que eu fazia os vídeos. Então já era também assim os stories, o Mata Stories, né? Sim. E eu tinha ali o Samsung, que travava mais do que tudo na minha vida. Era mais travado do que a minha própria vida. Mas não me fez parar. E qual é o conselho que eu dou? Use o que você tem, da forma que você tem, aonde você está. Porque aí você vai chegar onde você quer. Se você ficar, quando eu tiver um iPhone, você não vai conseguir alcançar. Porque como é que você vai trabalhar para ter o iPhone? Então, quando eu tiver dinheiro, o YouTube te entregando de graça ali, muita exatamente. coisa. Curso. Tipo, eu não tenho curso de design de sobrancelhas. E é as turmas que eu mais loto. Por quê? Porque não é só fazer o curso, pegar o papel e botar na parede. É você praticar, é você se aprofundar, é você pesquisar, é você estudar. E a internet, ela me levou assim, tá me levando para mares muito distantes. Por isso que eu estou aqui também, através da internet. Então, a internet hoje ela é muito potencializada, sem perder a essência da conexão com o seu público, porque também está tudo muito robotizado. Então, equilíbrio. Internet com também conexão com as pessoas. Né? Porque o pessoal ainda procura muito esse contato, né? Como esse você mostrou nesse evento que você fez, independente de você estar perto, né? Exatamente. Realmente aquela preocupação com o outro. Então, assim, tudo meu hoje é a base da internet e do Instagram. Então, ter um posicionamento, defender o que você acredita, parar de se comparar com o outro. Ah, ela tem mais seguidor, por isso que ela posta. Mas eu não comecei com tantos seguidores. Eu comecei com o Instagram do zero, igual você está começando agora. Ninguém me seguia. Já cheguei a comprar seguidores também, porque teve uma época que era muito em alta, que tinha muito seguidor. Mas não adianta, pessoas invisíveis, né? Então, assim, ninguém começa grande. Quem começa grande é gigante. Então, começa pequeno mesmo, que Deus vai lhe abençoando, conforme você vai se entregando. Ou seja, todo mundo começa com Deus, né? Exatamente. É verdade. Sem Deus, nem tente. Perfeito. Entendi. E para finalizar o nosso podcast de hoje, eu gostei muito. Gostou, doutor Álvaro? Amei, gostou, né? cara. Amei. Meu Deus, eu vou ter que conversar com sua esposa para ver o que tá acontecendo, que você tá muito emocionado. É porque você, ele não Angela, marcou a sobrancelha É porque ainda, ele fica trazendo assim, sempre os convidados que me faz chorar, sabe? Eu trago os que fazem rir. Aí ele traz os que me fazem chorar. É verdade. É verdade. Quando ele disse, olha, achei aqui uma convidada. Quando ele falou, disse quem é? Assim, Bianca Cabral. Eu fui, olha, viu? a história dela, não sei o quê. Eu não sei nem como é que ele conhece a história do povo. Eu não sei não, esse repórter investigativo que ele faz, essa reportagem investigativa que ele faz. Mas ele é. Ele é jornalista, aí ele faz umas investigações aí eu digo, rapaz. Mas foi muito bom. Traga mais gente assim. Com certeza. Foi muito bom você ter vindo aqui. Muito bom a forma como você conta a sua história. Né? É importante que as pessoas saibam. Às vezes a gente esconde um passado, por mais, vamos dizer assim, atribulado que ele seja, e termina que a gente não ajuda pessoas. Talvez são essas histórias, né? Esses percalços que a vida nos impõe, que fazem com que as pessoas também tenham motivação. Porque as pessoas talvez ainda só enxergam a Bianca que é hoje. Ah, a Bianca, ela tem um espaço ali de sobrancelha. Logo assim que o pessoal diz, de sobrancelha, tá ganhando dinheiro, né? Tá rica, não enxerga a mulher de Deus, não enxerga o que você passou no passado. Todo mundo só enxerga a gente hoje. E acha que de repente a gente caiu aqui, de paraquedas. Isso. Todo mundo tem sua história. Né? Se persistir, se continuar do caminho, se acreditar em Deus, acreditar em si mesmo, né? Você vai alcançar algum, você vai chegar onde você quer, como você falou aqui. Então é muito importante que a gente conte essas histórias, que a gente distribua conhecimento, como você faz nas suas mentorias aí, de design de sobrancelhas, de micropigmentação. Sim. Você está ajudando pessoas a formarem a sua própria renda, o seu próprio trabalho, né? Que é muito importante hoje, no momento que a gente está passando de empregos difíceis, de microempresas fechando, de empreendedores que não têm a devida atenção do governo. Então, é importante você vir aqui e contar isso aí, porque, de repente, eu sei que muitas pessoas vão se inspirar na sua história, né? Como já lhe conhecem na internet, aqui também através desse episódio aqui, desse podcast. E essa conexão, né? De falar de Deus facilmente, que eu sinto que as pessoas hoje têm essa dificuldade, parece, lá fora. Sim. Eu já tive muito essa dificuldade também de falar de Deus assim. Você vai falar, às vezes você trava, não vou postar nada aqui. Às vezes você vai postar uma coisa, vem uma frase de Deus na sua cabeça. Já aconteceu isso com você? Sim. Aí você dizia assim, não, vou postar essa frase aqui agora não. Por que não? Né? Por que não falar de Deus? Por que não? Então eu vejo que tem muita gente que faz que tem essa
dificuldade hoje, né? Às vezes são os inimigos da vida, né? Como a gente fala aqui e tal. Eu já falo com mais facilidade, já sempre dá vontade de postar alguma coisa, eu vou lá. Né? Às vezes, os amigos que não conhecem a gente, né, só conhecem a gente das brincadeiras, tiram onda, né, Ângela? É verdade. Tá tão religioso, vem toda aquela situação. Sempre mas é muito importante, não é aí. sempre vem isso aí, né? Sim. Mas é muito importante, né, a gente ter essa situação. E não precisa você passar por uma dificuldade para encontrar Deus. Né? Exatamente. Ele tá ali, basta você se agarrar na mão dele. Eu aprendi também que quanto mais eu queria esconder o meu passado, mais era munição para as pessoas. Exatamente. E quando você deixa Deus curar aquilo que te fere, aquela ferida lá e tal. a sua ferida vira remédio para outras feridas. Perfeito. É porque ela usa hoje a história dela como um testemunho para as pessoas. Inclusive, quando eu estava conversando com ela, eu falei assim, olha, mas se você não quiser tocar nessa parte, não precisa. Ela falou, não, eu quero falar dessa parte que eu fui presa, tudo. Porque realmente é a parte da história dela que vai incentivar outras pessoas que muitas vezes está ali conversando com alguém e recebendo a proposta. E vai ouvir a sua história e vai dizer assim, opa, olha aí o que aconteceu com ela. Aconteceu com ela. Então, por isso é importante isso daí. Então. Verdade. E para finalizar, quer falar alguma coisa? Não, valeu demais. A gente vai comer coxinha. Vamos comer coxinha agora. Vamos comer coxinha. Ganhar uns quilinhos a mais. Para finalizar o nosso podcast, por favor, deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem, né? Considerações finais, olhando naquela câmera, com o seguinte conceito. Hoje, qual é a sua herança? Porque o seu filho não está passando a dificuldade que você passou com sua mãe. Sim. Eu acredito que a sua principal herança é a fé. É a palavra de Deus. E em cima desse conceito, por favor, deixa aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, o Ângelo. Quero agradecer aqui o podcast. Estou muito honrada. E eu falei mais cedo hoje que não tem como eu passar de nível de pessoas me convidarem pelaquilo que eu sou hoje, pela minha história, e não lembrar de onde o Senhor me tirou. Então, se Ele fez na minha vida, Ele pode sim fazer na sua. Nada é impossível para Deus. Se está difícil hoje, aceite o processo. Viva um dia de cada vez, porque o Senhor tem algo maior para você. E não desista. É difícil, mas pega todo esse difícil, pega as críticas e potencialize o avanço. Porque Jesus também foi perseguido, foi apedrejado, foi cuspido, mas quanto mais os perseguidores, os fariseus, perseguiam Jesus, mais empurrava ele para a cruz, mas a cruz que era o propósito maior de Deus na vida dele e na vida do nosso povo. Então não desista, confie no Senhor, porque Ele vai fazer com você também. Amém. Glória a Deus. Era só uma mensagem pequena, né? A casa está aberta. A hora que você quiser voltar, volta aqui. Pra gente. Amém. Eu venho mais vezes, viu, Ângelo? Com certeza, pode vir. Gostou, tá vendo? Tem o podcast dela, olha, quem sabe. Quem sabe? Será que eu preciso Eu tô pensando outra coisa aqui. Com as mentoradas Vamos dela. Vamos fechar aqui para com as mentoradas dela. Então tá aí, você ficou com mais um episódio do... Eu ia falar OAB do Dr. Álvaro. Vá, traidor. Meu amigo tá tão sentimental. Vai com G3Cast. G3Cast. Você ficou com uma... G3Cast. Fica triste. Mas vai ao ar sábado às 19 horas. Às 19 horas. Ativa o sininho, segue a gente lá no canal no YouTube, segue no Instagram, segue a Bianca também Carvalho. Ela começou com R$13. Sabe quanto é hoje? Vá lá no estúdio dela que você vai descobrir. Bem caro, né? É nada. Não, vamos lá, minha gente. Dá pra vocês pagarem parceladinho. Parceladinho, a gente compra até um iate. Cartão de crédito, tudo.